Bom dia, gente. Bom dia. Vamos começar aqui, então, a aula de organização do judiciário, tá? Só um minutinho para organizar tudo aqui. Isso, certinho. Aula de organização do judiciário. O judiciário, a gente já viu que ele se organiza dentro dos seus órgãos para poder exercer a função jurisdicional, não é isso? Maravilha. Bom, para isso, ele se organiza em instâncias. A gente tem aqui no Brasil a primeira instância, a segunda instância e as instâncias superiores. Não existe, gente, terceira e quarta instâncias, como às vezes a gente ouve na mídia. A gente tem só primeira e segunda instância. A terceira e quarta não existe, são instâncias superiores, né? E é até meio óbvio, porque pensa bem, eu tenho o duplo grau de jurisdição. O duplo grau de jurisdição. No primeiro grau de jurisdição, a gente ajuiza a ação, a parte contrária é citada, apresenta defesa, apresenta todas as provas, né? Para no final a gente ter uma sentença, a gente ter uma decisão. Aí foi cumprida a primeira instância. Não gostei dessa decisão. Quero recorrer dela. A gente devolve para o judiciário a análise daquela causa, mas dessa vez pela instância superior, pela segunda instância. E aí lá os desembargadores vão julgar aquele recurso e ver se aquela decisão deve ser modificada ou não, tá? Com a decisão desse recurso, eu tenho a segunda instância. Ou seja, eu tive o primeiro grau de jurisdição na primeira instância e o segundo grau de jurisdição na segunda instância. Vocês lembram que a gente tem o princípio do duplo grau de jurisdição? Com esse princípio do duplo grau de jurisdição, gente, estaria terminado aí a primeira e a segunda instância. Eu não posso ficar recorrendo para sempre, concordam? Acabaria aí. Porém, a nossa Constituição previu a possibilidade da gente recorrer de decisões na segunda instância que ofendam o texto, a lei federal e o texto constitucional. Se ofender a lei federal, o que nós teremos? Um recurso especial feito para o STJ. Se ofender o texto constitucional, nós teremos um recurso extraordinário feito para o STF, tá? Então, o que a gente vai ter? A primeira instância e a segunda instância. E temos também as instâncias superiores, né? Temos também as instâncias superiores, né? Que são aquelas que vão julgar ofensa à lei federal ou ofensa ao texto constitucional, que seria lei federal, o STJ, TST, TSE. E texto constitucional seria no STF, tá? O Supremo Tribunal Federal. Bom, vamos trabalhar um por um, tá? Primeiro, vamos trabalhar com a primeira instância. Normalmente, gente, em regra, ajuiza-se a ação na primeira instância. Então, a gente começa do começo. Onde é que a ajuização? Normalmente é na primeira instância. Por que eu estou falando normalmente na primeira instância? Simples. Muito simples. Há casos em que eu tenho uma competência originária da segunda instância ou das instâncias superiores. Exemplo, quando eu vou fazer o julgamento de crimes, tá? Do presidente da República, eu ajuizo a ação no STF direto. Se for do governador, no STJ. Se for o prefeito, direto no Tribunal de Justiça.
Outro exemplo, tá? Ações, mandados de segurança contra a Anvisa. Anvisa, gente, é uma autarquia federal. A lei do mandado de segurança fala que quando tiver um mandado de segurança contra uma autarquia federal, ele tem que ser impetrado direto na segunda instância. Mas esses casos, gente, são todas exceções, porque a regra é que a gente começa do começo e ajuiza a ação sempre na primeira instância, tá? Bom, essa primeira instância, ela é dividida também em justiça comum e em justiça especializada, tá? O que eu tenho na justiça especializada? Justiça do trabalho, justiça eleitoral e a justiça militar, tá? A justiça do trabalho, ela julga por força da emenda constitucional 45 de dezembro de 2004, que alterou o artigo 114 da Constituição. Ela julga as causas que envolvem relação de trabalho, tá? Então, qualquer causa que envolva relação de trabalho, a gente ajuiza na justiça do trabalho, tá? Aqui, em Belo Horizonte, a gente tem a Justiça do Trabalho. Ali, na Augusto de Lima, esquina com a Mato Grosso, e tem também uma entrada pela Mato Grosso, esquina com a Augusto de Lima. Ela está numa esquina, tá? É um órgão federal. O que significa dizer que é um órgão federal? Significa dizer que ele é mantido pela União, tá? Então, a Justiça do Trabalho é um órgão federal, tá? Além da Justiça do Trabalho, eu tenho também a Justiça Eleitoral, tá? Onde vão ser processadas e julgadas todas as causas que forem relativas a questões eleitorais, né? Em ano eleitoral, em época de eleição, a Justiça Eleitoral bomba, né? E ela tem também uma função administrativa, que é organizar as eleições, tá? Essa é a Justiça Eleitoral. Processa e julga os processos eleitorais, né? E também organiza as eleições. A terceira justiça especializada é a Justiça Militar. E aí ela é um pouquinho diferente. Enquanto a Justiça do Trabalho e a Justiça Eleitoral são órgãos federais, a Justiça do Trabalho, eu tenho duas. Uma que é federal e outra que é estadual. A Justiça Militar Federal processa e julga os crimes militares feitos pelos militares das Forças Armadas, Exército, Aeronáutica e Marinha, e os crimes militares cometidos por civis. Então, os crimes militares cometidos pelos membros das Forças Armadas e pelos civis são processados e julgados na Justiça Militar Federal, tá? Quem são os membros das Forças Armadas? Exército, Marinha e Aeronáutica. E eu tenho também a Justiça Militar Estadual, que processa e julga os crimes militares cometidos por militares estaduais. São os policiais militares e os bombeiros militares, tá? Quando a gente vai ajuizar uma ação, gente, a primeira coisa que a gente deve fazer é verificar, tá? Só um minutinho, gente. É verificar se a nossa ação se enquadra numa dessas situações. Ou seja, se é um caso trabalhista, a gente vai ajuizar na Justiça do Trabalho. Se é um caso eleitoral, na Justiça Eleitoral. E se é uma questão militar, na Justiça Militar. Professora, mas meu caso não tem nada a ver com a Justiça Militar. Eu quero ajuizar uma ação de cobrança contra o meu vizinho. Prestei dinheiro para ele, não pagou. Ah, não tem nada a ver nem com o trabalho, nem com o eleitoral, nem com o militar. O que a gente faz nesse caso, então? A gente ajuiza na Justiça Comum. A Justiça Comum é dividida em duas. Eu tenho a Justiça Comum Estadual,
que obviamente é um órgão de cada estado, e a Justiça Comum Federal, que aí já é um órgão da federação, da União, né? Qual que é a diferença delas? Quando uma das partes for a União, o país, tá? Eu vou ajuizar a ação na Justiça Comum Federal. Por quê? A União atrai para si a competência. A União atrai para a Justiça Federal a competência. Ok? Agora, quando não as partes, nenhuma delas é a União, eu vou juizar na Justiça Comum Estadual. Então, o que a gente julga nessa Justiça Comum? Tudo que não for da seara trabalhista, tudo que não for da seara eleitoral e tudo que não for da seara militar, tá? Então, inventário, divórcio, alimentos, obrigação, contrato, tudo isso vai para a Justiça Comum. E a Justiça Comum se divide em duas. A federal, quando uma das partes é a União, e a comum estadual, tá? Justiça Comum Federal em Belo Horizonte está na Álvares Cabral e a Justiça Comum Estadual está no Fórum, né, ali na Augusto de Lima e na Raja Agabagli, tá? Bom, então ajuizei e processei uma ação, né, na Justiça Comum, por exemplo. Não gostei da decisão, tá? Houve todo o processo, gente. Eu ajuizei a ação, o réu foi citado, apresentou defesa, eu impugnei a defesa do réu, o juiz saneou o processo, mandou o processo seguir, mandou as partes especificarem as provas, a gente especificou as provas que pretendíamos produzir, produzimos a prova e o juiz proferiu a decisão, mas eu não concordo com ela. Eu quero recorrer. Eu vou interpor esse recurso, onde a decisão foi proferida, porque é lá que o processo está. Mas você concorda que se o mesmo juiz for julgar o processo, não vai dar muito certo? Por que não vai dar certo, professor? Simples, ele vai tomar a mesma decisão. Então eu interponho lá, mas aquela decisão ela tem que acontecer o que com ela? Aquele processo ele tem que ser remetido, aquele recurso tem que ser remetido para uma instância superior, para numa instância superior eu vir a ter a decisão, tá? Que instância superior é essa? No caso da Justiça Comum Estadual, é o Tribunal de Justiça. No caso da Justiça Comum Federal, é o Tribunal Regional Federal. No caso da Justiça do Trabalho, Tribunal Regional do Trabalho. No caso da Justiça Eleitoral, Tribunal Regional Eleitoral. E no caso da Justiça Militar, pode ser tanto no Tribunal de Justiça quanto no Tribunal de Justiça Militar. Eu vou explicar isso daqui a pouco, né? Então, vamos lá. Então, segunda instância, ela é composta pelo Tribunal de Justiça dos Estados, Tribunal de Justiça Federal, tá? Que é o Tribunal Regional Federal, Tribunal Regional do Trabalho, Tribunal Regional Eleitoral e o Tribunal de Justiça Militar, ou só o Tribunal de Justiça. Eu estou com uma crise alérgica, mas graças a Deus não é o coronavírus, tá? Bom, vamos lá. Continuando aqui, tá? Então, para que serve o Tribunal de Justiça? Tá? O Tribunal de Justiça serve para processar e julgar os recursos contra as decisões proferidas na primeira instância, na Justiça Comum Estadual. Então, o Tribunal de Justiça serve para processar e julgar os recursos das decisões proferidas, tá, na Justiça Comum Estadual. O Tribunal Regional Federal tem a função, em regra, de julgar os recursos contra as decisões proferidas na Justiça Comum Federal.
O Tribunal Regional do Trabalho tem a competência para processar e julgar os recursos proferidos contra os recursos interpostos contra as decisões proferidas na Justiça do Trabalho. E o Tribunal Regional Eleitoral, que também organiza as eleições, também julga os recursos contra as decisões proferidas na Justiça Eleitoral. Então, presta atenção aqui. Tribunal de Justiça processa e julga os recursos interpostos contra as decisões da primeira instância. TRF, Tribunal Regional Federal, processa e julga os recursos interpostos contra as decisões proferidas desculpa, deixa eu começar de novo, tá? Tribunal de Justiça processa e julga os recursos proferidos na Justiça... Desculpa, gente. Tribunal de Justiça processa e julga os recursos interpostos contra as decisões proferidas na primeira instância, tá? Na Justiça Comum Estadual. Tribunal Regional Federal processa e julga os recursos interpostos contra as decisões proferidas na Justiça Comum Federal. Tribunal Regional do Trabalho processa e julga os recursos interpostos contra as decisões proferidas na Justiça do Trabalho. Tribunal Regional Eleitoral processa e julga os recursos interpostos contra as decisões proferidas na Justiça Eleitoral e também organiza eleições, tá? E o Tribunal de Justiça Militar? Na verdade, o Tribunal de Justiça Militar, ele existe somente em 3 estados, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e São Paulo, tá? Qual que é a função dele? Processar e julgar os recursos contra as decisões proferidas na Justiça Militar Estadual. Então, o Tribunal de Justiça Militar só existe em Belo Horizonte, Rio Grande do Sul e São Paulo, e processa e julga os recursos interpostos contra as decisões proferidas na Justiça Militar Estadual. Professora, e nos outros estados, já que são a maioria, nos quais eu não tenho, né, a Justiça Militar, o Tribunal de Justiça Militar. Aí, essas ações, esses recursos contra a decisão da Justiça Militar Estadual serão processados e julgados no próprio Tribunal de Justiça. Vai ter lá uma Câmara só para a Justiça Militar, tá? Então, eu tenho o Tribunal de Justiça Militar, Minas Gerais, São Paulo e Rio Grande do Sul. Processa e julga os recursos interpostos contra as decisões proferidas na Justiça Militar Estadual. Demais estados, vai ter uma Câmara Militar no próprio Tribunal de Justiça, tá? Acabou aí a primeira e a segunda instância. Aí eu passo para as instâncias superiores. Lembrando mais uma vez, instância superior não é terceira e quarta instância, gente. Isso é um dos erros mais básicos que um advogado pode cometer, tá? Falar terceira e quarta instância, uma coisa assim, horrorosa, sabe? Que a gente fala assim, esse advogado é ruim, é quando ele fala que existe terceira e quarta instância. Mas eu já vi a Globo falando errado. Não existe terceira e quarta instância. Existem as instâncias superiores, tá? O que eu vou ter nas instâncias superiores? Órgãos que vão julgar, tá? Nas instâncias superiores, eu tenho órgãos que vão julgar os recursos interpostos contra os acórdãos proferidos na segunda instância. Mas preste atenção, eu só posso recorrer de acórdão proferido na segunda instância se ele ofender a lei federal ou ao texto constitucional, tá? Se ofender a lei federal, eu vou poder fazer recurso para o STJ, para o TSE, para o
o TST, né? E para o STM, tá? O que é o STJ? É o órgão que vai julgar os recursos contra os acórdãos proferidos na segunda instância que ofenderem a lei federal. Agora, esses acórdãos têm que ser proferidos ou no Tribunal Regional Federal ou no Tribunal de Justiça. Quando se tratar de justiça comum federal ou estadual, quando a gente for recorrer contra a ofensa à lei federal, vai ser no STJ, tá? E o TSE, ele vai processar e julgar os recursos contra as decisões proferidas no TRE. Lembrando, gente, que o TSE, ele tem também a função de organizar as eleições. Então, o TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, vai processar e julgar os recursos contra as decisões proferidas pelo TRE, Tribunal Regional Eleitoral, tá? Tribunal Superior Eleitoral, então, julga e processa e julga os acórdãos proferidos contra as decisões, processa e julga os recursos interpostos contra as decisões proferidas pelo Tribunal Regional Eleitoral e organiza as eleições, tá? TST, Tribunal Superior do Trabalho, processa e julga, tá? Os recursos interpostos contra as decisões proferidas no Tribunal Regional do Trabalho. Então, TST, Tribunal Superior do Trabalho, processa e julga os recursos interpostos contra as decisões proferidas pelo Tribunal Regional do Trabalho, tá? E, por fim, o Superior Tribunal Militar, que processa e julga recursos na seara militar, mas aí já é Justiça Militar da União, tá? E, por fim, a gente tem o STF, Superior Tribunal Federal, que vai processar e julgar recursos interpostos contra acórdãos que venham a ferir o texto constitucional. O STF, gente, ele é o guardião da Constituição. Ele guarda, ele defende a Constituição. Então, qualquer acórdão proferido contra o texto constitucional vai caber ao STF julgá-lo, tá? Presta atenção. Digamos que eu tenho uma decisão em primeira instância que feriu a Constituição. Eu não posso recorrer ao STF ainda. Eu tenho que fazer um recurso para a segunda instância. E da decisão da segunda instância é que eu posso recorrer para o STF, tá? Por quê? Porque ele é a última instância recursal. Eu tenho que passar pela segunda instância. Eu tenho que acabar com o duplo grau de jurisdição para só então chegar no STF, tá, gente? Então, eu quero que vocês fiquem com isso na cabeça. STF julga os acórdãos, julga os recursos contra acórdãos que feriram a Constituição. Mas tem que ser acórdão, não pode ser sentença. Não pode ser contra a decisão da primeira instância, né? Tem gente que ainda pensa mais. Tem gente que pensa assim, fulano fez algo, eu quero ajuizar uma ação contra ele, é constitucional, vou ajuizar direto no STF. Não. Mas no STF a gente chega por último, tá? A gente passa por várias instâncias antes de chegar no STF, tá? A gente tem também, gente, o CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, tá? Que não é um órgão julgador, mas ele é um órgão fiscalizador, né? Ele fiscaliza todo o judiciário, tá? Ok, gente? Então, essa foi a aula de organização do judiciário. Peço desculpa, eu estou com uma crise de rinite, então estou tossindo, estou um pouquinho rouca, né? Mas vamos que vamos, vai passar. Até a próxima aula, gente. Tchauzinho.